Olá, povo de Deus, vamos para mais uma aula de hoje, né? Que nós vamos falar sobre os reis, nós vamos aprender hoje sobre a origem dos reis de Israel. Quem foram os reis e quem não foi rei, certo? Então vamos lá, nós vamos começar sobre um líder, né, muito conhecido que foi Moisés. Certo? Então, os judeus, né, eles consideram que quem foi o primeiro rei de Israel foi Moisés, tá certo? Que era da tribo de Levi. E depois de Moisés, né, teve Josué, certo? Que foi por um decreto divino. Deus decidiu que Josué seria o próximo rei. E sabemos que ele era da tribo de Efraim, descendente de José, certo? Depois disso, nós sabemos, né, que vai passar um período histórico onde não haverá reis, mas sim juízes, ok? Então, até que Deus ordena ao profeta Samuel, a pedido do povo, né, que queria um rei, então Samuel vai, certo? E Deus escolhe um jovem chamado Saul. E Saul é escolhido rei depois de centenas de anos, né? Então, Saul é o primeiro rei de Israel, certo? Então, o povo recebe o rei Saul com muita alegria. Mas Saul começou seu reinado a lutar muitas guerras, certo? Principalmente contra os inimigos que infligiam grandes perdas, né? Que lhe afligiam grandes perdas, sejam de vidas como também financeiras, certo? Saul começa esse reinado, porém, na guerra contra o povo amalequita, que era um povo muito mau, okay? Onde Deus tinha ordenado ao rei Saul, né, através do profeta Samuel, de exterminar todo o povo, né? A Bíblia conta que Saul temeu mais o povo quando eles pediram para deixar que os animais ficassem vivos, né? Os animais dos amalequitas, certo? E ele então escutou o povo e não a palavra de Deus. Nesse momento, Saul não perde o seu reinado, mas sim a capacidade de que os seus filhos irão reinar no seu lugar, ok? Então, Jonathan iria, né, reinar depois de Saul, se não tivesse acontecido isso, né? Então, não vai acontecer o que, na verdade, acontece, é o que o profeta Samuel faz uma profecia na guerra contra os filisteus, dizendo que Saul e os seus filhos irão morrer, certo? E um dos filhos que sobrevive foi Isbosete, certo? Então, ele será rei de Israel durante 2 anos, certo? Então, o ministro da guerra daquela geração, que se chamava Abner, filho de Ner, era uma pessoa muito poderosa, certo? E tinha muita influência. Então, ele ficou do lado da casa de Saul. Então, ele apoia Isbosete como rei, porém, só de uma parte, né, do povo de Israel, porque, ao mesmo tempo, estava acontecendo que de Deus destituiu os filhos de Saul pelo seu pecado e fala para o profeta Samuel, né, que quem seria rei seria o jovem Davi, certo? Então, Davi seria o próximo rei de
Israel. Inicialmente, né, Davi reina na cidade de Hebrom, sob a tribo de Judá por 7 anos, certo? Então, depois da fama de Davi, de ser um grande líder, né, e também corajoso, né, todos sabiam de quando ele lutou com Golias, certo? E de lá a sua fama, né, percorreu por todo o povo. Então, mesmo quando Saul era rei, certo? E o povo sabendo que Davi era justo, né? Então acaba que o rei Davi sai da cidade histórica de Hebrom, né? E vai até Jerusalém. E ali Davi vai reinar por mais 33 anos, certo? O rei Davi se torna rei de Israel por 40 anos. E ele viveu cerca de 70 anos. Mas dos 30 aos 70 anos, ele assumiu o reinado de Israel, certo? O reinado fica forte e próspero. E começou a construção do primeiro templo, mas por desígnios, né, divinos, quem constrói o templo é seu filho Salomão. E é importante também você saber que o rei Davi tinha muitas mulheres e teve também alguns filhos, né? Que poderiam ter assumido o trono se não tivesse pecado, certo? Por exemplo, o filho do rei Davi, Aminon, então, que foi o primeiro filho. Porém, ele se aproveita, o que acontece? Ele se aproveita da sua irmã, da sua meia-irmã, Tamar, e por isso causa a ira de um outro irmão chamado Absalão, que assassinaria, né, assassina Aminon por esse ato, né? E também Absalão também faz um golpe de estado, certo? Contra o seu pai e consegue apoio de um profeta e de um sacerdote, que não eram os oficiais do rei Davi, certo? Para tomar o quê? O trono de seu pai. E depois de um tempo ele acaba também morrendo como ele era, né? Absalão, como ele era um nazireu, então ele tinha um cabelo muito grande. E durante um conflito, né, ele se prende em uma árvore com seus cabelos, né, fica preso através de seus cabelos em uma árvore e depois ele é morto, certo? E por último, também teve outro filho que também tentou reinar, se aproveitando dos últimos dias de vida do rei Davi, seu pai, né, foi Adonial. Ele também tentou se proclamar rei e Davi, sendo muito velho, não conseguia tomar conta do reinado. Então, Adonial se aproveitou dessa situação, certo? E tenta fazer a sua coroação como rei. Porém, essa trama chega aos ouvidos do rei Davi através do profeta Natã, que diz que o rei que teria que ser era o rei Salomão, certo? Filho de Betseba, né? Então Salomão se torna rei e começa um novo império que já é próspero e Salomão o torna ainda mais próspero. E tem o mérito de construir o templo e fazer a sua inauguração. Então, Salomão também reinou por 40 anos, certo? E se casou com várias mulheres e ele teve um filho chamado Roboão, que vai herdar o trono de seu pai, Salomão, certo? E aqui começa, né, uma época muito dramática. Por quê? Porque Roboão, né, o rei Roboão, ele foi
aconselhado pelos sábios, mas ele não ouviu, certo? Os conselhos, pelos conselheiros do seu pai, né, do rei Salomão, a não aumentar os impostos, né, porque era um reinado que tinha muitos gastos, porém era sustentável, né, e foi aconselhado a manter a situação como está, antes de se estabelecer como rei. Porém, havia alguns jovens, né, conselheiros, que dão conselho ao contrário do que os sábios falaram para Roboão. Então, eles foram para Roboão, né, esses jovens, para que aumente os impostos e controle com mão dura, né, o povo de Israel. Mas isso não funciona. O que acaba acontecendo é uma separação, certo? Uma espécie de guerra civil, certo? E aí entra agora Jeroboão, certo? Que veio do Egito, certo? Ele veio do Egito, filho de Nevate, da tribo de Efraim, que vai ser o rei de Israel. Então, nós vamos ver um rei em Judá, que pertence às tribos de Judá, de Benjamim, dos levitas, e por outro lado vamos ter o rei de Israel, que vai ser todas as outras tribos, né? Então, normalmente o rei de Judá vai reinar em Jerusalém, enquanto o rei de Israel vai reinar em Samaria, certo? Então, Jeroboão foi uma pessoa que foi má aos olhos de Deus. Então, começa uma divisão. Roboão de um lado e Jeroboão do outro, né, para consolidar o poder, certo? Então, Roboão fez o povo fazer idolatria e fez o que era mal aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Ele também teve um filho que estava muito doente, né? E havia um profeta também muito justo, e Roboão pede para que sua esposa, que ela vá disfarçada, pedir que o profeta Aías, que ore pelo seu filho para que ele não venha a perecer. Só que o profeta Aías recebeu por profecia que a esposa de Roboão estava a caminho e tem a missão de falar, mas só o seu filho, não só o seu filho irá morrer, como também Roboão irá morrer. Quer dizer, o profeta Aías tinha a missão de falar que não só o filho iria morrer, como também o pai Roboão, certo? Então, por causa de quê? Dos pecados que ele está fazendo contra Deus e contra o povo de Israel. Então, Roboão e seu filho morrem, certo? Então, termina o reinado de Roboão, que durou 17 anos, certo? Então, esses foram os reis, né, de Israel, tá bom? E nós teremos mais estudos sobre a Bíblia, certo? Fique ligado e até o próximo vídeo. Um cheiro no coração.